Olá mais uma vez, voltando a falar das placas tectônicas agora, a gente vai entender como é que surgiu essa teoria chamada de teoria da tectônica de placas, Na verdade, essa teoria surgiu quando um cientista percebeu que, na verdade, os continentes pareciam um grande quebra-cabeça. O que é isso? Que a costa da América do Sul se encaixava perfeitamente na costa da África. Então, ele começou a observar isso. Então, ele deduziu o quê? Que os continentes estavam em movimento. Só que realmente eles estão em movimento. Essas placas tectônicas, elas estão em movimento. Mas esse movimento é muito lento. Então, por isso, a gente não consegue perceber no dia a dia. A não ser que elas, como a gente falou, existem movimentos que uma desliza sobre as outras. E aí a gente sente esses abalos. Ou elas se chocam, e quando elas se chocam pode haver até a formação de cadeias de montanhas, ou ainda elas se afastam, e quando elas se afastam, pode surgir o quê? Erupções de magma, formando até mesmo pedaços de terras e ilhas nos oceanos, tá? Então, galera, a gente tem a tectônica de placa, que é a teoria que explica como essas placas tectônicas, elas estão em movimento. Então, vamos dar continuidade, tá? Esse movimento das placas, elas se dão devido ao quê? O magma que forma o manto da Terra, ele está se movimentando. E com isso, ele faz com que essas placas tectônicas que estão em cima dele também se movimente. E aí, a gente tem a teoria da deriva continental ou deriva dos continentes. O que é essa teoria da deriva continental? Ela diz que no início de tudo, a gente tinha um único e grande continente. Olha aqui, vou chegar aqui mais perto para vocês observarem melhor. A gente tinha um único e grande continente. Esse continente se chamava Pangeia. A Pangeia, com o passar do tempo e devido à movimentação dessas placas tectônicas, deu origem a dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, que por sua vez depois se dividiu novamente, formando três continentes. Então, se vocês observarem aqui essa placa é a placa que deu origem à placa que está o continente da América do Sul. E aqui é o continente da África. Então, aqui a gente tem a América do Sul e aqui a gente tem a África. Quando eles se separaram, você vê que o encaixe perfeito. Com o deslocamento das placas tectônicas, eles se separaram, formando a África aqui e a América do Sul aqui separadamente. Então, essa teoria da deriva continental defende o quê? Que a gente tinha um único e grande continente, Pangeia, e um único e grande oceano, tá? Que era o Pantalassa. Conforme essas placas tectônicas foram entrando em atritos, esses continentes começaram a se dividir. E aí a gente tem aqui o maior exemplo dessa divisão, é a costa da América do Sul, que se encaixava perfeitamente aonde? No continente africano. Então, quando eles se separaram, ficou esse enorme o quê? Parecendo um quebra-cabeça. Então, com isso, eles conseguiram concluir que, devido a essa movimentação das placas tectônicas, os continentes estão e ainda estão em movimento, tá bom? Vamos dar continuidade agora. Então, a gente vai falar agora dos fenômenos naturais que acontecem devido a esse deslocamento das placas tectônicas. Como eu falei com vocês antes, a gente tem três tipos de placas
tectônicas. A gente tem as placas tectônicas oceânicas, que ficam embaixo do oceano. A gente tem as placas tectônicas continentais, que estão abaixo dos continentes. E a gente tem placas tectônicas que são oceânicas continentais. O que é isso? Elas pegam parte do oceano e parte do continente. E a gente tem os movimentos dessa placa. Tem os movimentos em que elas se aproximam, podendo se chocar. Tem os movimentos em que eles estão se afastando e os movimentos em que eles estão apenas deslizando. Gente, se vocês chegarem agora e vocês fizerem isso aqui, vocês vão sentir um tremor por todo o braço. Experimentem fazer. Vocês sentem um tremor passando não das mãos para os braços. E é justamente isso que acontece com as placas tectônicas. Quando elas se chocam, esse tremor vai sendo levado por toda a estrutura próxima. Se for no oceano, esse tremor pode provocar tsunamis. E se for no continente, vai provocar os terremotos ou abalos sísmicos, como ele também é conhecido. Então aqui a gente fala das placas. A gente está falando, como eu tinha falado com vocês, os tipos de placas. As placas convergentes, quando as placas convergem, uma delas mergulha sobre a outra. A convergência pode transformar significativamente o relevo. Acredita-se que assim que tenha surgido as principais cadeias de montanhas do mundo, tenham surgido dessa maneira, entre o choque entre placas convergentes. As placas divergentes, convergente, olha a setinha aqui, gente, a setinha. Elas estão se aproximando, até que podem se chocar. Divergentes, como é o caso da placa lá da América do Sul e da África, elas estão o quê? Se separando, olha a setinha aqui, elas estão se afastando. E as placas transformantes são as placas que se deslocam lateralmente, elas deslizam uma sobre as outras, e isso também causa vários abalos sísmicos, tá bom, gente? Falando ainda, lembrando mais uma vez, olha só, aqui a gente tem as principais placas tectônicas. Galera, por que no Brasil a gente não tem terremoto? Vocês já observaram? Graças a Deus, faz sentido aquela música. Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Por quê? A gente é tão abençoado que a gente se encontra localizado bem no meio de uma placa tectônica. O Brasil está aqui. Nessa próxima imagem a gente vai ver melhor. Aqui é a placa sul-americana e o Brasil está aqui no meio dela. Então, se ocorrer um choque aqui entre essa placa e essa, dificilmente a gente vai sentir aqui. A mesma coisa acontece aqui nessa região da América do Sul. Quais países têm mais chances de sentir? O Peru tem chances de sentir mais abalos sísmicos. Aqui a gente tem o Chile. Por quê? Porque eles estão no encontro entre a placa de Nazca e a placa sul. Então, toda essa parte aqui de preto, tá? Tudo isso aqui, essa linha preta, são as regiões onde tem encontro de placas tectônicas. Então, aqui o Brasil, onde ele se localiza aqui, a gente está no meio de uma placa tectônica e por isso a gente dificilmente sente qualquer tipo de abalo sísmico. Então, dificilmente, a gente tem vulcões aqui no Brasil? Sim, a gente até tem, mas todos eles são o quê? Extintos. O que é isso? Eles não entram mais em erupção. Então, é justamente por a gente se localizar no meio de uma placa tectônica, a gente não tem tsunamis, a gente não tem terremotos e a gente não tem mais vulcões ativos que têm riscos de entrar em erupção. Depois eu vou até falar mais sobre os vulcões com vocês, tá? Então, gente, aqui eu já estou falando agora do que acontece o quê? O tsunami. Aqui é quando acontece um tsunami, que pode acontecer por erupções vulcânicas
que injetam toneladas de lava no chão do oceano. Eles podem acontecer por terremotos submarinos. O que é isso? Por choques entre placas oceânicas, e eles podem acontecer devido a uma bolha de gás no fundo do oceano. Então aqui tem um exemplo de quando acontece o quê? A formação dessa bolha de gás, movimentando a água e formando essas ondas gigantes que são os tsunamis. E chegamos nas atividades vulcânicas. Quando aqui a gente tem encontro de duas placas tectônicas, uma sobressaiu a outra. Então o que acontece? Existe um acúmulo muito grande do magma que está presente no manto. Ele se acumula aqui e aí o que acontece? Ele vai ganhando muita energia por estar acumulado, e isso faz com que ele saia por uma determinada falha. Então formou-se aqui, ele se chocou, aqui ele fez, a força do magma abriu uma falha e aí causando a erupção vulcânica. Um exemplo para a gente entender a atividade vulcânica. Experimentem pegar uma garrafa de refrigerante, sacode. Você vai poder abrir? Se você abrir, vai explodir refrigerante e aquele gás que forma o refrigerante por todo lado. A mesma coisa acontece com uma atividade vulcânica. A gente tem o quê? É como se a gente tivesse isso aqui, quando ele se chocou, isso aqui fez o quê? Sacudiu, acumulou muito se movimentando, então quando ele encontra uma brecha, ele explode, ele começa a liberar o magma que estava aqui no interior da Terra e mais esses gases que é liberado quando a gente tem uma atividade vulcânica. Então, assim que acontece o vulcanismo. Galera, tem isso explicadinho no livro aí de vocês, tá? Qualquer coisa, voltem o vídeo, assistam novamente, porque essa parte da matéria é bem interessante, é bem legal. Então vale a pena vocês entenderem cada passo a passo. Depois eu vou falar para vocês como esse magma que saiu através da atividade vulcânica vão dar origem às rochas. E aí depois, na próxima aula, a gente vai dar início a falar das rochas, como essas rochas são formadas a partir do resfriamento do magma e tudo mais, tá? Vou deixar uma atividade aí para vocês lerem a apostila, marcarem o que foi pedido e fazerem uma atividade lá. Então daqui a pouco vocês vão ver aí no grupinho de vocês, lá na nossa salinha de aula, o que fazer. Então, gente, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer dúvida é só me chamar lá no Classroom, na nossa sala de aula, tá? E aí eu vou ter o maior prazer em tirar todas as dúvidas. Um beijo e até semana que vem.